A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor, mais uma segunda-feira com Deus, não é? Onde nós vamos estar dando continuidade ao estudo do livro de Levítico, não é? E hoje estamos aqui muito abençoados, né? Com a presença de dois dos nossos pastores. Está conosco hoje o pastor Danilo, ali de Portimão. Está também conosco o pastor Aderson, né? Está aqui à minha direita, pastor Aderson, pastor Danilo, pastor Aderson que pregou no nosso culto de missões, não é? Foi bênção mesmo. E o pastor Danilo está aqui porque vamos estar numa viagem missionária, não é? Aí para resolver uns assuntos de missões. Mas muito bem, irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 14. Na semana passada nós ministramos sobre o capítulo 13, falamos aqui sobre a questão das características do pecado, né, falando sobre a lepra e mostrando algumas características do leproso em comparação também com as características de um homem no seu estado pecaminoso. Nós dizemos aqui que a lepra, ela é mais profunda do que a pele, não é? A lepra não é um problema só de pele, a raiz da lepra é mais profunda, assim como o pecado, ele não é um problema superficial, ele é um problema profundo, não é? Há uma raiz aí, né, que está interiorizado no coração do homem. O próprio Jesus fala que é do interior do coração do homem que nascem os maus pensamentos, os adultérios, e todas essas coisas nascem no coração do homem e perturba, não é? Depois nós falamos também que a lepra, ela se espalha, não é? Ela não fica num ponto do corpo, ela se espalha por todo o corpo. Da mesma maneira, da mesma forma é o pecado. O pecado também, ele tem essa força, né, de expansão, de espalhar pelo corpo, né, pelo corpo de Cristo, e é algo realmente terrível. Nós dissemos também que a lepra, ela é transmissiva, não é? Ela é transmissiva. Ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra, assim como o pecado. O pecado, ele é contagioso. Se você ficar lidando muito com uma pessoa que vive na prática do pecado, logo você vai também passar a ter problema com o pecado, né? Isso é um mal que tem aí dominado a vida de muitos crentes, não é? A própria Bíblia diz que nós devemos evitar companhias de pessoas que praticam o pecado, não é? O Salmo 1 vai falar sobre não assentar sobre a roda dos escarnecedores. É algo assim, que a Bíblia, em várias passagens, vai falar sobre isso. Também nós falamos aqui que a lepra, ela tem essa força de isolar as pessoas, separa o homem da sua família, separa o homem do seu trabalho, da sua convivência, das coisas do seu dia a dia. Da mesma maneira que a lepra faz isso, o pecado também, né? Há muitos pecados hoje que dividem casais, dividem famílias, e isso é um mal terrível. Nós falamos também que tudo aquilo que a lepra, né, contaminava, tinha que ser lançado no fogo. Você não podia lavar a roupa de um leproso para ele usar depois, né? Toda roupa que tirava do corpo de um leproso tinha que ser queimado, e depois dele purificado, tudo aquilo que ele utilizou durante, né, o seu processo de contaminação tinha que passar pelo fogo, não é? E o pecado, ele faz exatamente isso. Ele tem essa força de levar a pessoa para o inferno, não é? E quando nós nos convertemos e arrependemos, Deus pega tudo aquilo que é mal na nossa vida e lança no mar do esquecimento, não é? É lançado na cruz, é lançado no mar do esquecimento. E hoje, então, vamos falar sobre o capítulo 14, e no capítulo 14 nós vamos falar sobre a purificação do pecador. Quais são os processos de purificação? E é desse tema que vamos estar tratando, não é? Nós temos ali o texto. Inicialmente nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3, e depois nós vamos estar orando ao Senhor. Então vamos fazer a leitura do capítulo 14, versículos 1 a 3. O Senhor disse a Moisés, verso 2: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote,
E este, quem? O sacerdote, sairá fora do arraial e o examinará, se a praga da lepra estiver curada, né? Quando houver aí, no caso, a cura da lepra. Pode colocar o verso 4 também, por favor. O sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlata e isopo. Vamos parar por aqui e vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus, nós introduzimos esse momento de ministração nesta noite, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus servos. Abençoa também aqui a minha vida, a vida do pastor Danilo, pastor Waderson. Ó Deus, usa nossas vidas em Tuas mãos e ministre, ó Deus, ao coração dos Teus servos que estarão recebendo esta mensagem, que possa vir, ó Deus eterno, do Senhor para o coração e para a vida de cada um deles. Sê conosco e nos abençoe, ó Deus, durante esta ministração, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos começar aqui então com a saudação, palavras introdutórias, né? Primeiramente do pastor Danilo. Ele vai estar trazendo aqui uma palavra e depois nós vamos estar debatendo aí esses pontos todos, não é? Uma palavra introdutória, pastor Danilo. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui na igreja, estarmos aqui com o pastor Ivaldo, aprendendo, temos acompanhado pela internet e tem sido de bênção e edificação para as nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ivaldo. E agora com a oportunidade de estarmos pessoalmente, né, ouvindo aqui o pastor. Aleluia. Não é isso, pastor Wadas? Pastor Wadas, suas palavras introdutórias aí para nós. Paz, amados, é um prazer nós estarmos juntos também nessa noite, né? Através dessa oportunidade que Deus está nos dando, né, de levar a palavra, através desse ensino maravilhoso que o pastor Ivaldo nos traz, todas as semanas. E é muito importante que você nos acompanhe também e acompanhe isso, porque vai acrescentar na tua vida. Amém? Deus abençoe você. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, diante dessas palavras introdutórias, vamos tentar aqui conversar um pouquinho, já nos primeiros versos que nós lemos ali, não é? Porque esse capítulo aqui, o capítulo 14, vai explicar o rito de purificação cerimonial dos leprosos para que eles possam se juntar à sociedade. Foi dito aqui na semana passada que o leproso, quando ele era diagnosticado e constatava que ele tinha lepra, ele era, pastor Danilo, afastado da comunidade. Ele tinha que viver isolado, ele tinha que viver num lugar afastado. E se aproximasse alguém dele de longe, 100 metros de distância, ele tinha que gritar imundo, imundo, não é? Para que as pessoas parassem e não aproximassem dele. Então, nós vamos tratar aqui agora. Fala aí sobre isso um pouco. É interessante, pastor, nós observarmos, o senhor falou bem, né? Falou na semana passada, estava falando agora nisso, como o pecado separa a pessoa. É interessante observarmos que nós estamos hoje numa sociedade, nós somos bilhões de pessoas no mundo, né? E mais de 7. Como alguém pode estar sozinho no meio de grande multidão. E a verdade hoje é que o homem, embora ele viva no meio de uma grande multidão, mas há muita gente que está realmente só, solitária. Isso é consequência realmente do pecado e do afastamento de Deus. Não está longe fisicamente, muitas das vezes, mas está longe em si, no emocionalmente. No emocional e tudo isso. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, olha, eu me sinto só, morando numa cidade como São Paulo, por exemplo. Exatamente. Não é? Eu me sinto só, eu me sinto sozinha. E quantas vezes eu atendi telefone de pessoas desesperadas, dizendo, olha, fala comigo porque eu estou me sentindo sozinho. E você vai perguntar onde você mora. Eu moro em São Paulo, não é? Cercado aí por milhões de pessoas, não é? E se sentindo sozinha. A família não preenche, muitas das vezes, os amigos não preenchem, o trabalho não preenche, ele está realmente só, e isso é consequência, muitas vezes, do pecado. É verdade. Claro, o pecado tem essa força de isolar, né? Nós falamos disso aqui semana passada, essa força de isolar o indivíduo e de fazer com que o indivíduo, dia após dia, ele se sinta mais ilhado e mais sozinho a ponto de perder o desejo de viver, né, pastor Ados? É verdade, pastor. E uma vez estudando sobre esse assunto, né, da solidão, o termo psicológico, eles falam que a pior solidão que existe é quando nós estamos cercados de pessoas e nos sentimos sozinhos, né? Uhum. E o pecado nos faz sentir isso. Com certeza. O pecado nos faz viver essa situação. Nós estamos no meio de tanta gente e nos sentimos afastados e longe de Deus, né? É verdade, porque
o lugar, a pior perda que um homem, inclusive eu preguei isso aqui num culto de domingo nosso, eu disse que a maior perda que um homem pode ter nessa vida não é perder milhões, não é perder família, perder ente querido, perder seja o que for. O pior estado do homem neste mundo é quando o homem é abandonado por Deus, você ser abandonado por Deus, e o pecado faz exatamente isso, ele leva o homem a um estado de abandono de Deus. Deus não pode conviver com o pecado, não é? Deus não pode conviver com o pecado. Então, nós vamos tratar aqui do retorno desse homem, não é? Qual é o processo de retorno? Esse homem está voltando, esse homem de repente se descobriu limpo, não é? Seja por um milagre, ou seja porque o próprio organismo criou anticorpos que combateu a doença, não é? Alguma coisa aconteceu e esse leproso, de repente, se vê limpo. O que ele tinha que fazer? Observe que é muito interessante que o leproso, ele não podia entrar na cidade, mesmo estando limpo. Ele tinha que comunicar ao sacerdote. Olha o que o verso de número 3, coloca para mim o verso 3, né? O verso 2, coloca o 2 para mim, por favor. Desculpa lá. Esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Agora observa, o sacerdote, porque o leproso não pode entrar. Enquanto ele não fizer o ritual de purificação, ele não pode entrar na cidade. Então, o sacerdote é que sai fora, sai do arraial e vai de encontro ao leproso. Olha que quadro lindo de Jesus, deixando o céu e vindo fora do arraial, não é? Vindo fora do contexto religioso e de tudo mais, para encontrar conosco o pecador e trazer, né, a certeza da nossa purificação. Fantástico, é o sumo sacerdote, né? É verdade. É aquele que deixou a glória, deixou a casa para buscar o pecador. Se você vai ver várias passagens na Bíblia que vai falar disso, não é? E para mim a mais forte está em Hebreus capítulo 13, versículo 10 a 13, inclusive o verso 13 que diz, né, claramente, não sei se o Ezequiel pode pôr para a gente lá, Hebreus 13, 10, coloca 13, 10 para mim, por favor, depois nós vamos até o 13. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Verso 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Verso 12. Por isso também Jesus, para santificar o seu povo, aleluia, ou seja, para declarar eu e você santo diante de Deus, pelo seu próprio sangue, pelo sangue de Jesus, ele fez o que? Ele sofreu fora da porta. Verso 13, saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Veja a desonra que Jesus suportou por nós. O sacerdote estava lá tranquilo no seu ofício, fazendo o seu trabalho, e de repente alguém disse, olha, tem um leproso purificado ali. Ele tinha que deixar tudo e sair fora do arraial e ir de encontro ao leproso. Né? Foi isso que Jesus fez ao levar o nosso pecado. A Bíblia diz que ele padeceu fora das portas da cidade de Jerusalém. Fantástico, porque Hebreus mostra Jesus como sacrifício perfeito, o Cordeiro, e o sumo sacerdote. Exatamente, ele não é só o Cordeiro, mas como ele é o sumo sacerdote. Não é? O sacerdote que sai do arraial e o Cordeiro que padece fora do arraial. Aleluia, glória a Deus. E lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, vai dizer o quê? Vai falar da missão, da grande missão de Cristo, né? Da grande missão de Cristo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, quer dizer, o leproso, ele não podia entrar na cidade, porque a nossa condição de pecador não nos permite acessar a presença de Deus. O que Jesus faz? Ele deixa a própria presença de Deus, ele toma a roupagem humana, ele é maltratado, leva sobre si a vergonha e a desonra do nosso pecado, né? E faz tudo isso para resgatar-nos e para trazer-nos de volta para o convívio e para o meio do povo de Deus. Isso é maravilhoso. Assim como
o leproso não podia entrar no arraial, o pecador, e não pode vir a Jesus se não arrepender, se não deixar o seu pecado. Há muitas pessoas que pensam que, eu pequei, mas pronto, mas Deus perdoa, Deus entende, Deus é bom, e esquece da questão do arrependimento, que sem o arrependimento ele não vai a Jesus, ele não entra na presença do Senhor. Porque na verdade, não é o pecador que vai a Jesus, é Jesus que vai até o pecador. E não é o pecador que encontra Cristo, é o Cristo que encontra o pecador, porque quem está perdido é o pecador, né? Então, é o pastor que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, não é? É o pastor que deixa tudo para trás e vai atrás. Jesus veio atrás de nós, não é? É o sacerdote que tem que sair do seu posto e fora do arraial se encontrar com aquele leproso que não tinha condição de entrar e estar na sociedade daquela época. Ele abre mão de tudo, né? Da sua glória, da sua posição, e sem se preocupar, e se encontra essa questão de resgatar, do resgate. É verdade. Né? Se abre mão de tudo para resgatar-nos. Porque o perdido somos nós, não é? O perdido somos nós, e essa é a nossa condição, não é? A nossa condição é uma condição de perdido, é uma condição de afastado da presença de Deus, não é? E Jesus então ele sai e vai até onde nós estamos, né? Você que reconhece Jesus como seu Salvador, porque o leproso, para que ele seja purificado, para que ele seja limpo, né? Quando ele descobria que estava limpo, ele comunicava isso. Da mesma maneira, há um sinal que você dá em direção a Deus, para dizer que você crê no sacrifício de Jesus. Então Jesus vem até você e te resgata, e te leva para dentro, não é? E diz, já foi tudo feito por você. Este sinal, pastor, que o leproso sentia, ele percebia que estava limpo, e que o levava a procurar o sacerdote, né? Nós podemos dizer que no caso do pecador hoje, isso seria a sua fé? A fé para salvar, né? A fé salvadora, no caso. Então, eu penso que é exatamente isso, porque a mão que nós estendemos é a mão de fé. A mão de Deus é a mão de graça. Você vai ver que a salvação, ela tem dois lados. A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Né? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém glorie. Não é? Então, a salvação, a mão de Deus é uma mão de graça. A mão do homem é uma mão de fé. Não é? Deus estende a sua mão de graça, para mim, o melhor desenho disso aí é o Salmo 40, né? Onde o salmista diz o quê? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, né? O que ele fez? Ele tirou-me de um charco de lodo horrível, de um lodaçal, não é? Então, veja bem, você imagina uma pessoa, não sei se já tiveram a oportunidade de ter uma pessoa se afogando ou se atolando no lodaçal. A pessoa está num desnível em relação a você, né? Aquela pessoa precisa da sua ajuda, é como se você tivesse a solução, é você que vai jogar a corda para ela segurar e puxar para cá. Então eu diria que a corda é a graça, né? Mas se a mão de fé não estiver lá, não adianta a corda da graça. Se você disser, tudo bem, está aqui a corda da graça de Deus que pode me tirar desse lodaçal, mas eu não acredito nela, eu não acredito que essa corda vai me aguentar puxar, então eu prefiro nem segurar nessa corda. Está entendendo? Aí o que vai acontecer com você? Você vai perecer, você vai para o fundo. Mas se você estende a sua mão de fé, não, eu acredito que essa é a minha saída, esse é o meu escape, e agarra aquela corda de fé, você é tirado do lodaçal. Não é? Então, o quadro ali é exatamente isso, do pecador quando se volta para Deus, está ali naquele salmo, né? Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e o que ele fez? Firmou os meus passos, não é? E pôs uma nova canção na minha boca. Isso é muito significativo, porque não sei se vocês já saíram de dentro de algum lodo, alguma lama, e pisado pisar num ambiente firme, o
o que vai acontecer com o seu pé? Vai resvalar, porque ainda há lodo no seu pé. Então, antes de você poder caminhar, você tem que se libertar daquele lodo que está na planta do seu pé, para que você possa caminhar bem. Então, Jesus, enquanto você não firma o passo, Ele não põe um novo cântico na sua boca, Ele firma seu passo e põe uma nova canção na sua boca. Um hino ao nosso Deus, diz lá o Salmo. Então, a sua adoração e o seu louvor e a sua celebração a Deus, ela acontece a partir do momento em que você tem aí esse encontro com Jesus, não é? A mão de graça e a mão de fé. Deus estende a mão de graça e você fala, é isso que eu esperava. Pá, segura a mão, com a mão de fé você segura a mão de graça e Jesus puxa você e ensina você a caminhar, ensina você a andar, firma os seus passos, coloca uma nova canção na sua boca e você começa a adorar a Deus e a exaltar a Deus por aquilo que Ele fez. Isso é maravilhoso. Quando a gente vê hoje pessoas, uma linha de pensamento, até mesmo entre cristãos, é isso que eu estava dizendo, que pensam que, olha, o Deus é bom e Deus perdoa o pecado e Ele continua assim. Mas se não houver, nós não fazemos uma obra em nós que possa nos perdoar, que possa nos salvar, a obra é de Cristo. Né? Nossa parte é a fé, como diz o pastor, e falando de Efésios capítulo 2, né? O apóstolo Paulo diz isso, é pela fé. Mas a fé aqui é o reconhecimento do sacrifício de Jesus. O homem, o pecador, precisa entender o sacrifício de Jesus. Você crê nele. Precisa acreditar nele. Acreditar que se ele não entender o que Cristo fez, a graça de Cristo realmente, ele não sai do pecado. Ele continua no pecado. E pensa que graça é a permissão para continuar no pecado. E graça não é permissão para continuar no pecado. Graça não é um atestado de vida no pecado, né? Como os crentes de Roma diziam, né? Então, se aonde a graça, onde o pecado abunda, a graça superabunda, então vamos pecar para que a graça seja mais abundante. Aí Paulo diz, de modo nenhum, né? De modo nenhum. De modo nenhum. No Antigo Testamento havia o ritual da purificação. Nós hoje, não há ritual, eu não vou fazer nenhum ritual, como diz o pastor, é pela fé. Mas eu tenho que reconhecer, aceitar, acreditar, né, no ritual que Cristo fez na cruz. Porque o dele foi completo. Exatamente. Né? Se o homem entendesse o holocausto, né, não precisaria dos outros sacrifícios. A questão é que nós, é o que eu sempre digo, a visão de Deus é a partir do holocausto, a nossa visão é a partir do sacrifício pela culpa. É por isso que muda os estágios, não é? Muda os estágios. Mas dentro disso há duas coisas que se diga. A primeira coisa importante dentro disso aí que nós estávamos falando, que é graça e fé, não é? Que a graça é o favor de Deus, é a mão de Deus que nos tira do pecado. E a fé é a mão do homem, só que esta fé, ela é dom de Deus. A fé que eu tenho, ela vem de Deus pela palavra. O que gera fé no meu coração? Em Cristo. É a palavra, não é? É o que Paulo diz em Romanos 6. Primeiro eu preciso saber que eu sou liberto do pecado. Saber que o sacrifício de Cristo, não é? Agora não adianta nada eu saber se eu não acreditar que aquilo é verdade na minha vida, né? Paulo não diz, olha, vocês devem se crucificar, né? Ele não diz isso, ele diz, vocês já estão crucificados. Então, quer dizer, a crucificação é um ato que eu não posso imprimir em mim mesmo. Alguém faz isso, não é? Ali não está pedindo para a gente ser, está dizendo que já estamos crucificados. Porque se Cristo morreu, todos morreram, não é? Interessante, pastor, o senhor falou aí, essa fé, e é também um dom de Deus. Ela vem de Deus. Essa fé é dom dado a todos. Com certeza. Porque eu já vi pessoas dizendo assim, mas eu não consigo crer, eu não tenho essa fé, eu não tenho. Mas a fé é dom de Deus e é para todos. É para todos. Deus não escolheu alguns, senão nós estaríamos falando da predestinação. Deus predestinou a todos a salvação. Então, Sim. Ele permite dar esse dom para crer, Ele dá a todos, né? Porque a palavra, veja bem, a palavra veio a todos, não é? É o que Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 1, não é? Que a manifestação da palavra veio a todos. E Deus tem falado com o homem, tem falado através da criação, por exemplo, lá em Romanos 1, né, fala da voz de Deus que ecoa pela criação. Então, de uma certa maneira, Deus está falando ao homem.
ele fala de diversas maneiras, ele fala de muitas formas. O escritor aos Hebreus vai dizer que, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, não é? Deus fala de muitas maneiras, a nós falou-nos nesses últimos dias, por meio de Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Amém? Vamos avançar aqui, lá em Levítico, né? Vamos voltar a Levítico 14, versículos de número 4 ao 7, nós vamos ver aí, o sacerdote oferecendo sacrifício aí por esse homem que era purificado. O que o sacerdote faz? O sacerdote mandará trazer, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlata e isopo. Verso 5: e o sacerdote mandará que se matem uma das aves num vaso de barro. Olhe bem, a ave tinha que ser morta dentro desse vaso, né? Sobre águas correntes. Olha aí que coisa. E depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E aí? E espargirá 7 vezes sobre aquele, né, que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto, né? Então aqui nós temos todo o processo, todo o ritual, né, uma cerimônia. Essa cerimônia é uma bela imagem do sacrifício de Jesus, né? Observe, nós estávamos conversando aqui na introdução sobre isso, né? O sacerdote, ele pegava um dos pássaros que esse homem tinha que trazer e colocava dentro de uma tigela ou dentro de uma jarra, né? A versão ali, ela traz que a ave era colocada dentro de uma tigela ou de um vaso de barro, e depois, lá dentro desse vaso, matava essa ave, em água corrente, não é? Uma coisa tremenda isso aí. É claro que os pássaros não nasceram para ser colocados dentro de tigela, não é? Esses dias o Wagner estava contando a história de um pássaro que foi até engraçado. Qualquer dia desse eu vou usar essa ilustração numa mensagem que eu estou preparando para pregar, uma ilustração muito interessante de uma história que aconteceu com o nosso midiático aqui, o Wagner, né? O líder da mídia aqui. Mas o pássaro, ele não nasceu para viver dentro de jarro, o pássaro nasceu para ser livre, mas ele estava dentro de um jarro, tinha que ser colocado ali dentro, não é? E eu queria que vocês querem falar sobre isso aí, na minha opinião, isso aí fala da encarnação de Cristo, né? Jesus encarnado em corpo humano, não é? Em corpo de carne, em vaso de barro. Pastorados, o que você me diz aí? Conforme nós estávamos falando, né, pastor, a gente estava tirando algumas dúvidas com o senhor, e eu achei bastante interessante a colocação do senhor sobre esse processo da morte da ave sobre o barro e representando Cristo, né? Sobre todo esse processo aqui. E eu creio que esse processo que simboliza aqui, sobre esse ato simbólico aqui, nos trouxe uma esperança através do Novo Testamento, do sacrifício de Cristo lá no Novo Testamento, né? Aonde ele foi sacrificado por nós, aonde ele foi morto ali por nós, nos trazendo, né, depois na continuidade do versículo, né, uma nova esperança, um novo tempo, uma nova forma de enxergar as coisas, entendeu? Pastor Danilo. Eu queria perguntar aqui o pastor Valdo se essa água da fonte, essa água limpa, essa água que jorra, tem alguma representação? Ela representa o Espírito Santo, né? Ela é uma representação do próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo, essa água corrente sempre vai falar do Espírito Santo. Você vai ver lá em João, quando João está escrevendo, né, aquele discurso de Jesus, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vem em mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então esse rio de água viva é uma referência sempre ao Espírito Santo. E João vai dizer embaixo o quê? E ele dizia isso referindo-se ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia ressuscitado. Primeiro o sangue, depois a água. Depois a água, com certeza. Primeiro o sacrifício, depois o Espírito Santo. Eu sempre digo isso, né? Aqui está mais, nós temos pelo menos duas respaldo para aquilo que é a minha ideia,
de que o Pentecostes nunca pode fazer sombra para o Calvário. O Calvário é que projeta sobre o Pentecostes. Não pode haver Pentecostes sem cruz. As pessoas hoje querem derramamento do Espírito Santo sem cruz, não é? Querem uma vida plena no Espírito sem sacrifício. Isso é impossível. Que é uma vida plena sem passar pela cruz. Não tem como. A cruz é a base de operação. Eu já disse isso várias vezes, não é? Que a cruz é a base de operação de Deus. Deus não faz nada fora da cruz. Tudo que Deus faz, Ele faz a partir da cruz. É a visão de Simão o Mágico? Assim sim, que queria comprar o dom de Cristo. Ele queria o dom, mas não queria, claro, ele queria o dom, mas não queria pagar o preço pelo dom, não é? E interessante que a colocação que o senhor fez agora sobre a cruz foi o início, o fim de muitas coisas e o início de muitas coisas. Tudo terminou ali e tudo começou ali. A cruz é o fim e o início, né? A cruz representa o fim de uma raça caída, decadente, distante de Deus, leprosa e tudo mais, uma vida de decadência espiritual. E a cruz com a ressurreição, quando fala de cruz, nós temos que entender o seguinte: quando você fala de cruz, você tem que entender que a cruz, ela não é só o sacrifício de Jesus, é o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua entrada nos portais celestiais. Se você for ver em Levítico, como é que era o sacrifício? Não era só matar o cordeiro, tinha que matar o cordeiro, tirar o sangue do cordeiro, queimar a carne sobre o altar, pegar o sangue, entrar no Santo do Santo, espargir no Santo do Santo, diante do véu, oferecer aquilo diante do Senhor. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, né, quando falamos de cruz, nós não falamos apenas da morte na cruz. Nós falamos da morte, da ressurreição, da ascensão e da entrada de Jesus no Santo dos Santos, né, nos tabernáculos eternos, né, conforme diz as Escrituras. Estamos falando também desse lado aí, não é? Então, veja bem, essa ave morta, ela representa o fim de um ciclo, de uma era que termina ali. Não é? Que termina ali, e representa o sacrifício que Jesus fez por nós, a sua morte na cruz, não é? Que ele deixa toda a sua glória, e o pássaro deixou de voar no céu lindo de Deus, para cair dentro de uma jarra, e morrer dentro de uma jarra, não é? Então, uma jarra de barro, e foi isso que aconteceu com o Senhor, ele deixa todo o resplendor da sua glória, todo o esplendor da sua glória, não é? E vem para um corpo de carne, para morrer na cruz. Só que nós temos a ave viva também. A ave viva, né? O sacerdote então pegava a ave viva, mergulhava a ave viva no sangue da ave morta e libertava a ave viva, né? Isso também significa algo importante para nós. Quer falar, Danilo? Isso é fantástico. Isso fala da nossa nova vida em Cristo, né? Cristo, o sacrifício, a ave morta, fala do sacrifício de Cristo. E nós, a Bíblia diz que o nosso velho homem, né, foi crucificado com Cristo. Ficou lá. Aí tem aquela ave limpa que sai vivinha agora voando ali sobre o campo. Vai para o céu de Deus, né? Espetáculo. É o que Paulo diz em Colossenses 3, versículo 1, né? Se pois ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Porque a maior parte das pessoas, elas entendem que morreram com Jesus, mas não ressuscitaram. Essa parte da ave viva que não tem, não é? Nós ressuscitamos juntamente com Ele, não é? Se Ele morreu e nós morremos com Ele, ao crer em Jesus, você também é levantado, não é? Então, aquele homem, aquela ave viva, representava a nova vida que esse homem teria, e para nós hoje, representa a nova vida que temos em Cristo, né? Porque a ressurreição de Cristo trouxe essa nova vida para nós. Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, vão seria a nossa pregação. O que adiantava você pregar? Pregar que todo mundo morreu e ficou todo mundo lá na sepultura? Não, morreu sim, mas ressuscitou, aleluia, tomou, passou lá no sangue da ave morta, né? Você como pecador foi introduzido, passou pela purificação do sangue de Cristo,
e agora você foi solto, livre, você é livre, o céu é o limite. O céu é o limite. Pastor, permita-me fazer aqui uma ilustração. Imagine aquelas duas aves, né? E de repente uma é sacrificada, uma é morta. E a outra que está ali podia dizer assim, olha, podia ser eu. Uhum. Podia Com ser eu certeza. ali. E agora aquela Mas ave, a então, outra tomou meu lugar. tomou meu lugar. E aquela ave, então, que sai ali, imagina a alegria daquela ave ali, doidinha para voar, para sair ali livre. Ganhou o céu. Isso é o crente que nasce em Cristo Jesus, que Não tem tem a limite para ele. liberdade, que tem a nova vida. Não tem limite. Essa é Aquela a grande alegria do verdade. crente, né? Que nasceu de novo, do homem. Que nasceu de... Isso é muito interessante, porque a gente faz essa comparação, né, daquilo quando o senhor começou a falar aqui, desse afastamento, né, que o pecado nos traz, e agora, né, o ajuntamento através de uma nova oportunidade que Cristo nos deu através do sacrifício, né? Ele nos traz de volta. Aí, conforme diz a palavra do Senhor, a nossa esperança é uma esperança viva, que é Cristo, né? Imagine só, essa ave, é aquilo que o pastor Danilo viu, olhando a vizinha sendo morta e depois ela sendo solta. Poxa, eu podia ser eu, mas Deus me deu uma oportunidade de ser livre novamente. Aleluia. Né? Então, isso é muito forte. Essa nova vida em Cristo, né? É o que o Paulo fala da nova vida em Cristo Jesus. Ele livrou-nos, né? Libertou-nos da lei do pecado e da morte. Quer dizer, você tem uma nova vida no Senhor, o crente tem esse privilégio. Às vezes eu fico pensando, por que muitos crentes trocam? Não dá para entender. Às vezes as pessoas, esses dias mesmo perguntaram, não sei quem é que perguntou para mim, pastor, uma pessoa que está na igreja e se desvia e vai para o mundo e não quer saber mais de Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Ele nunca conheceu Jesus? Né? O meu pensamento particular é que nunca conheceu Jesus, porque quem conhece Jesus não deixa Jesus, cara. Quem conhece Jesus não abandona o Senhor, não por nada desse mundo. O autor aos Hebreus vai falar sobre isso, né? Claro, não tem jeito. Experimentou o poder, a glória de Deus, é impossível. É impossível, não tem jeito. É impossível você se conformar com quem já foi livre, é impossível se conformar com a escravidão. E os discípulos mesmo, aquela situação que Jesus falou, olha, pode ir embora, vai embora. Aí ele falou, mas para onde iremos? Para onde vamos? Pedro disse, né? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna. Então, e aquilo que o senhor falou, quando eu tenho um contato, um relacionamento, né, encontro realmente Cristo, isso é glorioso. não tem como eu sair, né? Para onde eu vou? Não há o que possa comparar com a liberdade dos filhos de Deus. Paulo fala isso, né? Essa liberdade que os filhos de Deus têm, que nós como filhos de Deus temos, não dá para comparar, né? A leve e momentânea tribulação não se compara com a glória, o peso de glória que nos espera. Pastor, permite só me falar dessa liberdade em Cristo, essa nova vida em Cristo. Há poucos dias o pastor Evaldo estava ministrando falando sobre os homens que se prendem na religiosidade, né? E muitas práticas e muitas coisas que não tem a ver com a liberdade que Cristo nos dá, não tem a ver com a vida que Cristo nos dá. Tem pessoas que são crentes, mas parece que não entenderam essa nova vida, não entenderam essa liberdade em Cristo. E vivem completamente comprometidos com religião, com o sistema de homens, com coisas de homens, não são livres de fato. E aquilo que era para ser a liberdade em Cristo torna-se peso. Verdade. Uma vida enfadonha. E os outros que estão lá fora, que estão à procura da liberdade, vão dizer assim... Eu não quero essa liberdade. Não é essa liberdade que eu quero. Mas é o que Paulo fala, né? Se pois estáis livres com a liberdade com que Cristo vos libertou, não vos torneis a prender... Por que você vai se prender a julgos e a servidões, né? Você foi chamado para a liberdade, você foi chamado para ser livre. Então, por que você vai meter de novo a cabeça debaixo de jugo, né? A questão é que essas práticas religiosas é uma forma camuflada para esconder a autossuficiência, porque uma das coisas que o homem tem mais dificuldade em se livrar é da autojustiça. Nós sempre achamos que temos que fazer por merecer alguma coisa. Você não consegue entender o dom gratuito, né? Você não consegue, poucos de nós conseguimos entender que tudo que Deus faz é por graça e por misericórdia. Não tem mérito nosso, não tem aquilo que eu possa fazer, nada. Essa nossa dificuldade em entender isso é
é algo difícil, é algo simplesmente difícil. Porque eu fico pensando nisso, pastor. Talvez porque todas as religiões do mundo ensinam isso. Você tem que merecer. Claro. Você tem que fazer algo A por religião, ela se baseia E a na pessoa barganha, vem a no Cristo, sacrifício. né, e vem trazendo com ele algumas coisas que lá da velha religião. E a outra coisa, parece que na nossa criação está assim. Quantas vezes o pai fala para o filho, se passar de ano, eu te cresci dou assim, isso. eu vou te dar uma bicicleta no final do ano. Se você Você se esforça por conta do prêmio, né? tirasse boa nota, agora vai ganhar isso. Você está fazendo algo para merecer sempre uma recompensa. A gente traz aquilo com a gente, né? Parece. Pastor, também pode também se colocar nesse ponto. Por exemplo, quando nós estamos presos nesse sistema religioso, né, que nos escraviza, né, a palavra do Senhor fala que quando nós conhecemos a verdade, e ela nos liberta. E a verdade é Cristo. Quando eu tenho um conhecimento de Cristo, né, vivo Cristo, não a religião, não a religiosidade, eu sou livre. Sou livre da manipulação humana, sou livre do jugo humano, sou livre das condições humanas, sou livre disso tudo, porque a palavra me liberta, a palavra me dá um encontro com Cristo. E Cristo é liberdade. É por isso que as Escrituras vai dizer, né, Jesus vai falar em João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se há uma verdadeira libertação, há uma falsa libertação, há um falso senso de libertação. Às vezes você diz, não, eu sou livre, mas livre como? Se eu tenho que fazer alguma coisa para provar que eu sou bom, para provar que eu mereço, para provar que Deus me dá alguma coisa porque eu tenho algo para oferecer para Ele. Isso aqui é um assunto que nós ficaríamos aqui a noite inteira falando disso, de tão profundo. A liberdade é tão boa, falar sobre ela aqui, é muito bom. É verdade. Então, muito bem, nós temos os versos 8 e 9, coloca para mim o verso 8, por favor, nós vamos, por favor, Ezequiel, ou alguém que está aí para mim, coloca, o verso 8, já está. Aquele que tem de se purificar, lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água, e assim estará puro. Depois entrará no arraial, porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. Verso 9. No 7º dia, rapará todo o seu pelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todos os seus pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água, e assim estará puro. Aleluia. Então, veja bem, o leproso se lava e espera. Não é? Há um processo aí, não é? Que às vezes nós queremos que o pecador que chega para Jesus, ele já chega pronto, né? Sem defeitos, sem vícios. Quantas vezes nós achamos, o fulano está demorando, isso é um processo, é o processo de Deus na vida dele. O sacerdote já havia declarado que a pessoa estava limpo, não é? Estava limpo. Então, esse camarada era aceito, né? No que dizia respeito a Deus, né? Deus já tinha o aceitado. É como o pecador, por exemplo. Quando você aceitou Jesus, você foi aceito por Deus, quando você creu em Cristo, né? Mas agora, depois que você aceitou Jesus, você tinha que se purificar cerimonialmente. Então, era isso que acontecia com esses leprosos, né? Então, quando você aceita Jesus, não importa de onde você veio, você aceitou Jesus, Deus te aceita. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Quando eu levanto a minha mão para Deus, aceitando Jesus, Deus me aceita. Então, para Deus eu estou puro. Agora, existe todo o processo do ritualismo, né? A purificação, o ser aceito ritualmente falando, né? Então, esse é todo o processo de santificação que vai envolver aí aprender uma nova linguagem, né? Você que veio do mundo vai aprender uma nova linguagem, vai aprender um novo andar, vai aprender uma nova forma de se postar, uma nova postura. Muitos levam tempo para conseguir assimilar o meio em que ele está vivendo. Quantas vezes você vai deparar-se com pessoas que estão dentro da igreja, não é? E mesmo assim não consegue contextualizar. Ele sente que é salvo, e é salvo de fato, está purificado de fato, mas cerimonialmente ainda não é? Então, esta lavagem é uma imagem do crente se purificando da imundície da carne, conforme está em 2 Coríntios 7:1, não é? Da carne e do espírito. Você, ao crer em Cristo, o que acontece? O processo do novo nascimento, ele acontece o quê? Da ação
da água pela palavra, né? É a ação do Espírito na palavra. A palavra, você recebe a mensagem do Evangelho. Por que é importante pregar o Evangelho? Porque a pessoa recebe a semente da palavra. Às vezes fica ali a semente, vai ficar dias, meses, às vezes até anos. Aquela semente está ali. A semente é boa. O Adson falou hoje sobre a semente, a palavra de Deus não voltar vazia, né? A palavra que eu libero, ela não volta vazia, ela cumpre o que apraz. Então a palavra, quando cai no coração do pecador, ela está lá, né? Vai chegar um momento em que, na oportunidade certa, o Espírito Santo vai agir na palavra. Se o pecador der crédito à voz do Espírito que fala pela palavra, o que acontece? Essa palavra vai germinar, vai brotar, e vai, então o espírito do homem, ele é recriado, né? Pode até colocar para mim 2 Coríntios 7:1, que fala dessa nova vida no espírito e na carne. Então, essa pessoa, ao receber a palavra e ao crer na palavra, né, através do convencimento do Espírito Santo, essa pessoa, então, o que acontece? Ela é salva, ela é uma nova criatura, não é? Está ali o texto. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quer dizer, veja bem, o processo de aperfeiçoamento, ele é um processo gradativo. A justificação, nós poderíamos explicar isso com a justificação e a santificação. A justificação é um ato declarativo de Deus, onde Deus declara o pecador inocente, por conta do que o outro fez. Não é por conta do que ele fez, mas por conta do que o outro fez. Então o homem é justificado. A justificação, ela não vai acontecer outra vez na vida deste homem, porque ele já foi declarado justo. Ele não tem dívida para com Deus. Ele não deve mais. Ele está diante de Deus justificado. Agora, a santificação, ela é tanto um ato como um processo. Ela acontece uma vez e segue acontecendo. Há um processo de santificação, né? E é por isso que Paulo vai dizer isso no capítulo 7, versículo 1. Há um processo de purificação, não é? Há um processo de Deus trabalhando na vida do pecador, e esse pecador que outrora vivia longe de Deus, com hábitos completamente contrários a Deus, não é? Pensa numa pessoa, você e eu, nós que estávamos longe do Senhor, não sei quanto ao Danilo, mas eu não nasci no Evangelho, o Adson também. Danilo, não sei se nasceu no Evangelho, converti aos 10 anos. Muito novo, talvez não tivesse consciência do pecado. Você, acostumado com o linguajar torpe, acostumado com a vida banal, acostumado com a farra, acostumado com tudo, você vem para Jesus, até que você aprende a andar com Deus, isso é um processo. E o interessante, pastor, que esse processo, ele não pode ser encurtado e nem pode ser evitado. É verdade. Não, ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer. Precisa acontecer. Aqui no caso é 8 dias, não é? São 8 dias que o leproso teria que ficar. Mas né? na nossa vida, quando Deus nos resgata, e há esse processo de transformação, e a gente, né, algumas vezes a gente vê muitas pessoas ensinando a caminhos mágicos, né, para alcançar mais rápido, atalhos, né? E não existe atalho nesse processo. Esse processo é gradual e contínuo. É verdade. Porque quando você interrompe as etapas na vida de uma pessoa, por exemplo, o que acontece muito hoje? Uma pessoa veio do mundo, é um ator, é um cantor, é um padre ou algo assim. Aí se converte ao Evangelho. O que as igrejas fazem? A primeira coisa que faz é consagrar ele a pastor e dar um púlpito para ele pregar. Errado. A pessoa tem que passar pelo processo, assim como um novo convertido, uma pessoa que não tem fama nenhuma, não tem posição nenhuma, precisa passar pelo processo, não é? Que leproso é leproso, não importa se o leproso tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, se era famoso ou se não era famoso, leproso é leproso, né? Naamã era um general, mas era leproso. O texto vai dizer, era um homem respeitado, era um homem honrado, porém leproso. Então, a questão da lepra ela é igual, ela nivela as pessoas. Por exemplo, numa comunidade de leprosos, você ali não tem cor de pele, não tem raça, não tem classe social, não tem idade, não tem nada disso. Então o pecado nivela pessoas. E o processo de restauração do leproso é igual para toda a gente, né? Então, se uma pessoa, não importa qual seja o estado dele, ele vem para Jesus, tem que haver um processo ritualístico, né?
no caso do leproso e no nosso caso um processo de purificação espiritual, gradativo, que não pode ser atropelado, porque se você atropelar o processo, você mata a pessoa. Ao matar o processo, você pode matar a pessoa. O senhor falou no processo aí, eu queria só fazer um comentário sobre esse processo aqui em Levítico 14 e uma pergunta. Pois não? Se eu souber. No rapar o cabelo, todo o pelo do corpo tinha que ser rapado. Eles sabem que isso é importante para a purificação, porque o pelo ou o cabelo, né, o pelo que está sobre o corpo, ele pode esconder sujeiras, bactérias, ele pode esconder. Então, o rapar significa uma lavagem profunda, detalhada, completa. Não né? podia ter dúvida aí. Isso, o sacrifício de Cristo nos purifica completamente, não há dúvida, não há lugar para bactérias, vamos dizer assim. Agora, esse rapado pelo, no Antigo Testamento, pode significar também uma vergonha, né? Sim, poderia significar o homem se humilhando também, porque a Bíblia diz que o que se humilha, Deus o exalta. Humilhar, no caso, não tem a ver com o contexto social, mas o humilhar-se de reconhecer o seu estado pecaminoso e reconhecer quem é Deus e quem é Ele diante de Deus. Essa rapagem do pelo poderia significar também essa humilhação do homem, o homem que se humilha, né, a si mesmo. Então, né, no Antigo Testamento, quando você cortava, aconteceu isso com o servo de Davi, não é? Ou de Exato. Salomão, não me lembro bem, acho que é de Davi, Davi. que mandou consolar um rei que o pai tinha morrido e o pai era amigo de Davi. E o que esse homem faz? Ele rapa a barba dele e corta as roupas, né, as vestes, e isso significava o quê? Isso significava vergonha. Inclusive, esses homens tiveram que ficar em Jericó, não é? Tiveram que ficar em Jericó até as barbas crescer novamente. O homem com cabelo comprido e barba comprida era honroso. Era honroso naquele tempo. Era. Então, veja bem, quando o rapar do pelo, ele tem essas duas aplicações, sim. Ele tem a aplicação, no caso, de humilhar-se, né? Da pessoa que se humilha. E tem também para demonstrar que aquela pessoa não tinha absolutamente nada a esconder, entendeu? Porque debaixo de uma barba pode esconder muita coisa, uma imperfeição, né? Uma barba esconde muita coisa, né? Eu conheço pessoas que deixam a barba para esconder alguma coisa, não é? E a barba esconde. Existem doenças que ficam no pelo, né? Fica, no couro cabeludo, exatamente. quer dizer, no couro cabeludo. Agora, quando você tira todo o cabelo, é como se você, olha, não tem nada a esconder. Estou sem reservas. Não tem nada a esconder aqui. Estou completamente aberto, né? E é claro que também era um sinal de humilhação, né? E de demonstração de clara rendição aos pés do Senhor. Ok, verso 10 a 13, coloca para mim, por favor, 10 a 13, lá vamos lá. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, 6 litros da melhor farinha, para oferta de cereais, amassada com azeite, e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com o copo de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Verso 13. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais, da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas, ok? Então nós temos aí esse processo, né? O leproso oferece sacrifício, agora ele estava de volta ao acampamento, o leproso já era introduzido agora aqui no acampamento, não é? E na porta do tabernáculo ele aqui tem que oferecer esses sacrifícios, né? Uma oferta pela culpa, uma oferta pelo pecado e também o holocausto, e também fala da oferta de cereais, né? Oferta de cereais. A oferta pelo pecado resolvia a questão da contaminação, né? Porque ele havia sido contaminado pela lepra, então agora essa questão resolvia o problema da contaminação deste homem. A oferta queimada representava a sua dedicação removida a Deus. Está falando aqui do holocausto, né? Completo, que era o único sacrifício onde a oferta era completamente queimada na presença do Senhor. Falava da dedicação renovada desse homem na presença de Deus, né? Agora, há uma pergunta aqui: por que, pastor Danilo, a oferta pela transgressão era oferecida?
Você já parou para pensar nisso? Estou esperando você falar sobre isso. Nós conversamos inicialmente aqui sobre isso, não é? Porque enquanto esse homem esteve afastado e longe do arraial, esse homem, estando impuro, ele não podia servir a Deus, né? Como deveria, e tinha uma grande dívida diante de Deus. É uma forma de reconhecimento, não é? Era uma forma dele reconhecer que durante o tempo que ele esteve afastado de Deus, que ele esteve longe de Deus, ele perdeu muito do que ele poderia ter oferecido ao Senhor. É como uma pessoa que vive boa parte da sua vida no mundo, perdido, e de repente encontra com Jesus. E agora ele deve o quê? Cobrar, tentar correr atrás do tempo perdido, não é? Seria mais ou menos isso. É um reconhecimento: Senhor, eu perdi tanto da minha vida, jogada fora na droga, jogado fora no adultério, jogado fora na mentira, no engano, nas coisas desse mundo, e agora eu quero me dedicar inteiramente a Ti. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, não é? Era um perseguidor da igreja e de repente se transformou no grande pregador do evangelho, né? Então, por isso essas ofertas todas aí. Nós poderíamos falar de cada uma delas, mas o nosso tempo já está mesmo estouradaço aqui, não é, o Wagner? Aleluia. Então, e por fim, nós vamos aqui no versos 14 a 20, vamos ler então, versos 14 a 20, quer comentar alguma coisa sobre esse sacrifício? Só ia falar sobre a oferta da farinha, a flor da farinha, o melhor da farinha. Pois. Que pode representar, no caso, a comunhão também, né? A oferta de farinha representava as perfeições de Cristo, né? Fala aí do caráter que o cristão tem que ter. Então, se você, veja bem, se você viveu, tinha uma vida no pecado, você volta-se para Deus, você oferece o sacrifício pela transgressão, que é o reconhecimento de uma vida de pecado. Você oferece o sacrifício pelo pecado, que você reconhece que a sua natureza é pecaminosa. O holocausto já foi oferecido, o sacrifício plenamente queimado. A oferta de cereais, ela representa o quê? Uma vida dedicada a Deus, seguindo o exemplo de Jesus. Tem a ver com o caráter, tem a ver com as perfeições do caráter de Jesus Cristo, né? Que deve ser imputada como nosso também. Não quero ser muito literal, mas essa farinha ela era misturada com azeite. Com azeite. Novamente a gente vê aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque, veja bem, quem é que trabalha o fruto do Espírito Santo na nossa vida? É o próprio Espírito Santo. Né? Então, o fruto do Espírito Santo nada mais é do que o caráter de Cristo. Não dá para oferecer nada para Cristo sem o Espírito Santo. Não dá para servi-lo sem o Espírito Santo. Não adonem frutos sem o Espírito Santo. E agora, essa última parte, que é a parte para mim mais comovente, né, desse ritual, o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. E depois, verso 15, também pegará o copo de azeite e o derramará um pouco na palma da mão esquerda, né, aliás, na sua própria mão esquerda, e molhará o dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite espargirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor, não é? 7 vezes. Do restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá um pouco sobre a orelha direita daquele que se tem que purificar, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito, e em cima do sangue da oferta pela culpa. Observe que o azeite é colocado sobre o sangue. Vamos lá, até o 20. Verso 18, o restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar, assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Verso 19, e então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto, não é? E oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Eita Deus, que coisa maravilhosa. Eu amo isso aí, não é? Aleluia. Para mim essa é a parte mais comovente da purificação, não é? Quando é colocado o sangue primeiramente. Veja que o sangue é colocado primeiro, depois o azeite. Volto a falar, o Pentecoste não pode fazer sombra à cruz. A cruz é o ponto de partida, não é?
o sacerdote tirava do sangue, aplicava nos polegares da mão direita, do pé direito e da orelha direita desse homem, né? Então, veja bem, o leproso ele tinha que ter, né, ao colocar no ouvido direito, estava falando de uma audição espiritual plena, não é? Ao colocar no polegar da mão direita, estava dizendo de um serviço espiritual pleno. Ao colocar no pé direito, falava de um caminhar na presença de Deus, a partir daquele então, pleno. Então, o ouvir, teria que ter um ouvido pleno para as coisas de Deus, teria que ter um culto ou um serviço pleno, não é? E teria também que ter um caminhar pleno na presença de Deus. O sangue não podia ser colocado, conforme eu disse, ser colocado no azeite. O azeite que tinha que ser colocado no sangue, não é? Não é o Pentecoste que antecede a cruz, é a cruz que antecede o Pentecoste. O resto do azeite era o quê? Era derramado sobre a cabeça do homem, o que fala da unção para uma nova vida, né? Depois que o sacerdote faz tudo isso, na orelha direita, no polegar direito, no dedão direito, o resto do azeite que está na sua mão esquerda, ele põe sobre a cabeça do homem, não é? Aquilo fala sobre uma unção para viver uma nova vida. É isso que Jesus fez com a gente, quando ele derramou o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele trouxe uma unção para vivermos uma nova vida na presença do Senhor Deus, aleluia. Em outras palavras, quando você olha, por exemplo, o sacrifício aqui, que é feito para a purificação do leproso, se você for olhar no capítulo 8, verso 24, do livro de 22 a 24, de Levítico, você vai ver que o mesmo ritual que é feito para a separação de um sacerdote, era feito para a purificação do leproso. Orelha direita, mão direita, pé direito, sangue primeiro, azeite depois. Primeiro vem o sacrifício de Cristo, depois vem a unção do Espírito, não é? Assim como era feito para a separação do sacerdote, era também feito para a purificação do leproso. Que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida, né? Em outras palavras, Deus tratou o leproso como trataria um sacerdote, da mesma maneira. Pastor, pode-se falar da ordem, como ele é ungido? Ouvir, servir, caminhar. E caminhar, claro. Não dá para caminhar sem primeiro ouvir, não ter dá. Ouvidos espirituais. Tem que ter ouvidos plenos. Verdade, bem e lembrado. A forma como aqui era um pouco, né? Era molhar aqui o dedo, né? Ele tinha o azeite, o sangue, na mão direita, na mão esquerda, e com o dedo colocava. Veja que primeiro era espargido diante do Senhor. Quer dizer, tinha que ter a aprovação de Deus, não é? Aí depois sim que passava para o processo de purificação. Mas aqui era o dedo que era molhado, o dedo sobre a cabeça. Aí depois derramava, aí era o derramar. Deus não dá em conta-gotas, ele derrama. Ele derrama a unção, né? A unção é derramada. E nós voltamos no termo que o senhor usou, é o processo. É verdade, tem que ser. Processo. Aí, quando chega no final, é o resultado, ser puro. Aleluia, glória a Deus. E eu queria concluir com esse pensamento aqui, né, da libertação do leproso, lá no capítulo 1 de Marcos, versículo 40 a 45. Nós podemos encerrar aqui com esse texto, Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Aqui temos a purificação de um leproso. Nós temos um leproso que se aproxima de Jesus. E é interessante a gente notar que é desejo de Jesus que o homem seja purificado. Olha o que diz esse texto. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, eu gosto dessa versão, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. Aleluia. É desejo de Deus. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, ele ficou limpo, e advertiu severamente, logo o despediu. Ele disse: olhai, não conte nada a ninguém, mas vá e apresenta-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos. E de toda parte vinham
ao encontro dele. Aleluia. Eu gosto desse verso 40 e 41. Ele chega e diz: Senhor, se tu queres, tu podes me tornar limpo. E Jesus disse: eu quero. E Jesus está falando isso comigo e com você, conosco. Se você tem um problema com o pecado, Jesus está dizendo para você: eu quero te limpar. Seja limpo do seu pecado, seja purificado. Você que vai ouvir, que vai receber esta mensagem, que ainda não entregou sua vida para Deus, Jesus quer salvar você, quer libertar você, quer transformar a sua vida. Ele está dizendo para você o que ele disse para aquele leproso: eu quero, seja limpo. É desejo dele. Se você quer essa purificação, receba Cristo no seu coração, na sua vida, e você será uma nova criatura em Deus. Eu quero aqui deixar as considerações finais com os pastores, para estarem encerrando, e eu quero já de antemão agradecer o pessoal da mídia, que estão trabalhando hoje, tanto aí, que Deus abençoe vocês. Queria convidar o Vini aqui para nós cantarmos um louvor. Vini, vem cá, filho. Nós vamos cantar uma canção antes de nós encerrarmos, mas eu queria que o pastor Aderson desse as suas considerações finais, por favor. Queria agradecer a vocês que estavam nos acompanhando, né? E também você que está nos assistindo, não perca essa oportunidade de se aproximar de Jesus, porque Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te tornar limpo. Aproveite essa oportunidade. Deus abençoe você. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem sempre o desejo de abençoar, de purificar, de salvar. Se nós aceitarmos, se o homem aceitar o que Deus quer fazer na vida, o propósito que Deus tem na vida de cada um. Como disse o versículo, Jesus desejava salvar, curar aquele homem. E assim Ele quer fazer com cada um de nós. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos ouvir o Vini tocando agora um louvor, e que Deus abençoe a sua vida, que a paz de Cristo esteja contigo. E a seguir o louvor nós vamos estar orando juntamente com o pastor Danilo, que vai estar nos despedindo em oração. Mas primeiro vamos ouvir essa belíssima canção aí de adoração ao nosso Deus, enquanto você abre o seu coração para Deus e deixa o Espírito Santo falar em sua vida e em seu coração. Cantemos ao Senhor. Para tudo confiar.
céu te deseja, todo céu te adora. Por ver e por dizer que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Todo o céu te adora, por ver e por dizer que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Eu sou teu, tu és meu, e eu sei que há meu Tu és maravilhoso, Senhor. bem-estar. E nós te adoramos, ó Pai, nós te exaltamos, Senhor. Estará Ó Deus querido, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Sacrifício perfeito, aleluia. Não é preciso mais sacrifício, Senhor. E nos deste, Deus, a liberdade, Senhor, para viver em Cristo, viver esta nova vida que é tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Deus, não há palavras para expressar, Louvado Senhor, seja o teu nome, a nossa gratidão, Jesus. Senhor, a paz que temos no coração. Sim, Não meu há palavras Deus. neste mundo que possa expressar, Senhor. Meu Deus, eu oro, Senhor, eu oro por este Nós oramos, irmão, por esta Jesus. irmã, ó Deus querido, que está nos ouvindo agora, Senhor, Sim, Deus, que eles tenham esta abençoa, paz, a teu paz de povo, Cristo, que eles tenham essa comunhão com Meu Cristo Deus, também, que é tão seja com teu maravilhoso, povo, Senhor. Jesus. Ó Deus, eu não sei, ó Pai querido, como seria viver sem a Tua Aleluia, presença, Deus. Senhor. Ó Deus, não dá para viver sem o Senhor, não dá para viver sem a Sua presença. Eu oro, Senhor, para que Meu todos Jesus. aqueles que estão nos ouvindo agora sejam alcançados, Senhor. Aleluias. Que abram o coração para o Senhor entrar, ó Deus, e que vivam esta paz, que vivam esta comunhão, em nome de Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. O meu